Pessoal, agora convidamos à frente para o lançamento da pesquisa do mercado de loteamentos de Minas Gerais os senhores Adriano Maneta, vice-presidente da AELO MG, vice-presidente do Sinduscom MG e CMI, Secov MG e CEO da Masa Empreendimentos, por favor. Senhor Renato Michel, presidente do Sinduscom MG, e senhor Marcos Catalã, representante da Brian Inteligência Estratégica, por gentileza. Pessoal, agora boa tarde já, né? Parece que já passamos aí do meio-dia, acabamos estendendo um pouquinho, mas quem ficou até o final não vai se arrepender. Eu falei aqui um pouco no início, o Marcos ainda não tinha chegado. O Marcos é um dos sócios da Brain, que é a nossa parceira há 7 anos já, né, Marcos? Marcos, o tempo passa rápido. E agora nós estamos aí com uma verdadeira revolução na nossa pesquisa, no nosso censo do mercado imobiliário. Como eu falei no início, a gente está estendendo isso para várias cidades, as principais cidades do interior, e também estendendo para a área de loteamentos. Isso é motivo de muita alegria. A gente vem conversando sobre isso, né, Marcos, há muito tempo, mas finalmente conseguimos viabilizar, e eu acho que vai ser uma experiência muito interessante para nós. Então, sem mais delongas, posso passar para o Marcos? Deixa eu só fazer uma introdução. Que essa pesquisa ela foi viabilizada pela AELO, em parceria com o Sinduscom. Nós conseguimos abranger a maior parte das cidades que tem giro econômico relevante na região metropolitana e as principais centralidades do Estado, que não existia antes. A gente tem mais da metade do PIB do Estado, 55% abrangido. E isso vem dentro da agenda da AELO de construir os caminhos para que quem quer trabalhar desenvolvimento a sério, desenvolvimento urbano a sério, tenha instrumentos para isso. A pesquisa é um desses instrumentos. Próxima agenda que a gente tem é junto com a Mila, junto com os municípios, no sentido de fiscalização e combater o nosso concorrente desleal, que é o fabricante de favela, o fracionador de terra. E, enfim, é dentro dessa agenda que a gente busca trabalhar o cooperativismo e a associação do mercado de desenvolvedores urbanos, que a gente tem que trabalhar no lugar certo, alinhado com o município, e até ter uma pesquisa como essa, instrumento para a gente poder convencer quando a própria administração pública tiver com a visão equivocada do próprio território, o que é raro, mas acontece muito. Então não vou me alongar nas colocações não, mas é uma satisfação ter esse resultado aqui hoje, já passo por isso. Bom dia a todos, prazer estar com vocês aqui, né? Já próximo da hora do almoço, mas acho que valeu a pena vocês aguardarem aqui. Agradeço bastante o convite aqui do Renato, também da AELO, para estar aqui apresentando esse lançamento dessa pesquisa. Nós já, como o Renato disse, nós já fazemos pesquisas para o Sinduscom Minas Gerais há 7 anos, onde mês a mês a gente mede a evolução do mercado de lançamentos vertical, tanto em Belo Horizonte, Nova Lima e também parte da região metropolitana. Mas já fazemos, né, também pesquisas para a AELO nacional já há algum tempo, e também para a AELO São Paulo, o mercado de loteamento de São Paulo já há bastante tempo, onde a gente acompanha a evolução desse mercado de loteamento, que é o principal mercado brasileiro, o mercado interior de São Paulo, e acompanha a evolução. Eu tive o prazer de ver a apresentação aí da Érica, para que a gente trabalha, né, está chegando ali, também da CESUL, né, também já fizemos alguns estudos ali, assim como, lembrando que a Érica falou, né, eu acho que realmente Minas aí tem um grande espaço para desenvolver aí o mercado de loteamento. Então, essa é a primeira visão. Como é que a pesquisa é feita? Ela é feita mediante o convite aos loteadores, os loteadores regulares, o desenvolvimento urbano regular, ao provimento de informação, assim como acontece no Sinduscom, né? Nós temos a relação com as incorporadoras, elas passam as informações, nós tabulamos, fazemos análises e fazemos a apresentação dentro de um contexto, obviamente, de não revelação da informação, né? E além disso, nós temos equipes de campo que vão a campo e vão documentando os lançamentos, no caso os loteamentos, e apresentam, portanto, os resultados, né? Então eu vou mostrar um primeiro
um primeiro cenário desse mercado aqui em Minas, lembrando que aqui a gente está avaliando os loteamentos ativos, ou seja, que ainda estão em venda, que ainda tem unidades à venda, ainda tem estoque, por assim dizer. Quer comentar uma coisa? Só fazer uma complementação, pessoal. Essa pesquisa está no início, né? E a Brain tem duas formas de obter os dados. Ou ela consegue o dado primário, direto com o incorporador, ou com o loteador no caso, ou ela vai através do mercado secundário, através das imobiliárias. Então, o Flávio comentou comigo que muitas pessoas, Marcos, falaram, mas eu não fui consultado, ninguém me ligou. Provavelmente os dados de vocês, dessa pessoa, ele foi obtido através da imobiliária. Mas a Brain quer entrar em contato com todos vocês. Então, entre em contato com a Elo, entre em contato com o Sinoscom, passem o dado daquela pessoa que vai ser o respondente da pesquisa, para que a gente tenha maior assertividade nos dados. Isso também é uma obrigação nossa. A Brain faz o esforço dela, mas a gente precisa de se apresentar, de fornecer os nossos dados, porque só assim, e a gente passou por esse processo na área de incorporação, né, que hoje está um processo maduro, inclusive os respondentes respondem direto, de forma online, né, Marcos? Era uma planilha Excel, já evoluímos, hoje já tem uma plataforma para responder, e a gente precisa de passar também por esse processo com os loteadores. Então, procurem o Sinoscom, procurem a Elo, para que a gente possa, indiquem, né, dentro da empresa uma pessoa que vai ficar responsável por essa área, para que a Brain possa ter maior assertividade na pesquisa, para a gente facilitar a vida da Brain e melhorar a qualidade do nosso dado. E principalmente melhorar o resultado da informação, né? Assim como é feita a informação, o levantamento de informação para o clube, para o INCC, mediante a informação de quem tem, obviamente, o dado, né? Então vamos passar para a apresentação, por favor? Isso, tá bom. Senão eu vou ficar olhando para vocês assim. Então, a empresa, a Brain tem 20 anos já de atuação, está no Brasil inteiro, atendendo o mercado de incorporação e desenvolvimento urbano, todos os estados. A gente vem realizando estudos para todos os portes, inclusive de empreendimento, né? Então, esse é uma fotografia, né, do primeiro semestre, né, que nós tiramos para entender como é que foi o primeiro semestre no mercado de loteamento. Vocês têm ideia do tamanho desse mercado? Vamos lá, pessoal, nós encontramos 141 empreendimentos com vendas ativas no estado de Minas, nas regiões que nós pesquisamos, 141, que lançaram 36 mil unidades, Érica, 36 mil unidades, com 9 mil em estoque, 9 mil ainda à venda, né? Ainda no processo de comercialização. Sem contar, obviamente, os empreendimentos que já venderam tudo, né? Que nem alguns empreendimentos que a gente vê que lançou e acabou, né? A gente nem consegue nem detectar ainda esse lançamento, né? Então vamos dar uma olhada aí nessa pesquisa. Então, algumas cidades que foram analisadas, né? Tanto na região metropolitana quanto no interior de maneira geral, ali está ali Uberaba, Uberlândia, como a gente falou, Varginha. Então, a gente procurou ter uma boa representatividade aqui do estado, né? Juiz de Fora, Patos de Minas, Governador Valadares, por aí vai. Algumas loteadoras que já nos passaram informação diretamente, outras, como o Renato disse, foi mediante imobiliários ou visita mesmo ativa ao próprio plantão de vendas para coletar informação, né? Então, novamente os votos aí de que mais loteadoras passem a fazer parte desse processo, né? E aí a gente começa a apresentar os resultados, no caso de lançamentos aí, né? Então a gente retrocedeu até o primeiro trimestre de 2020 para buscar os lançamentos de 2020 para cá, porque eles ainda têm algum grau de estoque, né? Algum tipo de produto a ser vendido, né? Então a gente faz sempre uma análise trimestral do volume de lotes lançados por trimestre. Encontramos aí uma média de aproximadamente 1.300 lotes por trimestre. Então nessas cidades,
nós estamos falando de aproximadamente aí 1.300 lotes, né? É mais ou menos isso, estou arredondando porque eu não consigo enxergar ali na pontinha, 1.300 lotes aí no trimestre, né, lançados. Né? Claro que há uma variação muito grande, o processo de licenciamento, todos vocês sabem, não permite uma regularidade tão boa, né, tão ideal, né? Então há evidentemente algumas concentrações aí em momentos de lançamento. A gente fez uma consolidação por semestre, né? Primeiro semestre de 2020, segundo semestre, e agora no primeiro semestre de 2022 com mais de 4.200 lotes. Por que tem mais lotes, inclusive, no primeiro semestre de 22? Porque, claro, o loteamento está fresco, acabou de sair, né? Então a gente conseguiu já captar, fazer a captura desse loteamento, desse empreendimento, porque, enfim, nós entramos em contato com ele. A lógica a partir desse momento, quem conhece a pesquisa da Elo Brasil, a Elo São Paulo, a gente vai conseguir medir trimestre a trimestre lançamento e venda, inclusive de extrato, portanto venda líquida e inclusive inadimplência. Então veja a riqueza disso. E lá no caso São Paulo, por exemplo, a Elo São Paulo, a gente consegue segregar isso por região administrativa, por padrão de lote, né? Então à medida que a gente consegue fazer esse acompanhamento, e esse é o nosso objetivo, né? Aliás, não, já está acordado, nós vamos passar a ter esse acompanhamento e entender qual é o mercado de loteamento de Minas Gerais. Né? Aqui a gente tem um pouco se o loteamento é aberto ou fechado, né? Claro, né? Então ainda não tem ainda não é possível entender uma lógica, né? Porque você tem uma variação muito grande trimestre a trimestre, mas a gente já percebe, né, que você tem mais lotes, né, abertos, né, mais loteamentos abertos, muito nessa linha de ser o movimento de ocupação mesmo das cidades. Né? O Brasil, a gente fala da verticalização, mas o Brasil é horizontal. Né? Além do brasileiro desejar casa, o Brasil é horizontal, é fortemente horizontal. Veja que eu estou falando de 36 mil lotes. Quantas unidades a gente tem aqui em Belo Horizonte, Nova Lima? 3 mil. Então, veja bem, a mesma comparação, Belo Horizonte, Nova Lima, capital, né? Uma cidade rica, evidentemente, 3 mil unidades, 3 mil apartamentos. Estou falando de 36 mil lotes. Portanto, a proporção de VGV que inverte, né? O VGV aqui aumenta, o VGV do lote diminui. Mas é a lógica, quer dizer, você tem menos VGV, mas tem mais unidade, portanto, mais habitação. Então aqui a gente tem o VGL, né, o valor geral de lançamento, né, seria o VGV lançado, né, o valor geral de lançamento. Tivemos aí um destaque importante ali no primeiro trimestre de 21, com quase 1 bilhão lançado. Isso acontece, né, alguns projetos muito ousados. Na média, nós estamos lançando aqui 330 milhões por trimestre. Então qual é o tamanho do mercado de lançamento? Se a gente multiplicar 300 vezes 4, 1.200. 1.200 é um bom volume para lançamento no Estado, na nossa leitura. Se a gente pensar que o mercado brasileiro, né, principalmente a partir de São Paulo, dá 12 bi de lançamento por ano. Então é um mercado interessante, está falando de aproximadamente 10%. Mira tudo é 10%, não vou errar. Então, não sei, mas acertou. Então deu isso mesmo, deu isso mesmo. Assim, a conta foi essa. Minas está dando 10%. Então, assim, o tamanho do mercado é 10% do mercado brasileiro. Né? E vai ser mais, porque à medida que a gente levanta mais informação, a gente vai ter uma dimensão maior ainda desse mercado. Né? Então, aqui a gente tem também ali o período por semestre. Né? Então, claro que o primeiro semestre de 21 aí com destaque, né? Com uma colocação expressiva de VGV, né? Também aí a participação do VGV por ser aberto ou fechado. Aí obviamente o fechado acaba tendo uma participação do VGV mais significativa, né? E aí a gente começa a entender um pouquinho dessa oferta por tipologia de lote, né? Então aqui a gente tem aqueles 141 empreendimentos ativos, portanto com alguma venda, 48 fechados, né?
62 abertos e 31 com casa em condomínio, né? Tem algum tipo de operação mista, né? Mas um grande volume, nós temos aí 64% das unidades lançadas no loteamento aberto. Então, 2/3 do lançamento para o loteamento aberto, então, com 23 mil unidades, 11.400 o fechado, e a gente tem ali uma disponibilidade sobre a oferta, que é aquela último percentual, que está ali dando 24%. Então a gente está dizendo o seguinte: restou 24% a vender, restou aproximadamente aí 1/4 a vender, né? De tudo aquilo que foi lançado, que está em processo de venda ainda, né? De comercialização. Então, excelente absorção. Na verdade, em loteamento, o problema não é tanto uma demanda de base, né? O problema é a oferta, né? Você conseguir colocar. A gente diz que, em geral, o problema do loteamento é a oferta, não é demanda, né? Você tem uma demanda de base estrutural muito forte, né? Aqui a gente tem um pouco de preço. E veja que interessante, inclusive, fazendo aí apelo à lembrança do Flávio, ele falou para vocês se associarem a ela, porque essa informação ela pode ser quebrada por cidade depois, né? Os associados, assim como o associado Sinuscom, tem uma pesquisa super detalhada aí, né? Loteamento fechado, encontramos um ticket médio de 555 mil, casa em condomínio de quase 700, o loteamento aberto 164 mil, tá? Aqui a gente tem a metragem média privativa, né? Então ela sobe muito, tanto no fechado no aberto, por causa de alguns empreendimentos de metragem elevada, mas interessa aí ver o preço privativo, né? O preço do lote. Então o preço privativo do fechado, batendo um pouco mais de 600 e quase 650, e o aberto aí ao redor de R$200 ali, né? Então aqui a gente tem ali a média, portanto, que a gente pode observar no interior de Minas e na região metropolitana do loteamento aberto. No interior, a gente está falando de um lote aberto de 120 mil, 122 mil. Portanto, já não é exatamente o verde e amarela, né? Já consegue atender uma outra, talvez aquela, como a Erika comentou, aquele 4/8. Porque sempre, quer dizer, o verde e amarela, você já está partindo de 120 no lote, né? E no lote aberto na região metropolitana, 211. Então veja bem, hoje para alguém morar na região metropolitana de Belo Horizonte, o lote é mais de R$200 mil. Então é pesado, né? Então é pesado, o desafio habitacional é grande, né? No loteamento fechado, né? A gente, por que puxa para cima? Porque BH e Nova Lima, o ticket puxa muito para cima, até por causa da baixa oferta na região, né? Mas a região metropolitana, excluindo ali Nova Lima e o interior de Minas, no fechado está um pouco acima de R$300 mil, 306 mil no fechado no interior em geral, e na região metropolitana 330, 340. Então, ao redor aí, chegando em 400 mil, o lote fechado, excluindo aí BH e as regiões mais ricas aí de Nova Lima, né? Aqui a gente tem, isso também dá para abrir depois, prazo, fluxo de pagamento, taxa de a correção, se usa IGPM, se usa IPCA, qual é o tipo de tabela price, qual o tipo de tabela que usa, qual a taxa de juros que se usa. Aqui a gente só teve a amostra daqueles que nos forneceram, né? Nos forneceram informação. Até porque essa informação das tabelas, né? Mas a gente já tem um parâmetro de entrada, né, do sinal de pagamento, 14% e 10%, uma média de 12% aí da entrada. Parcelamento médio no interior de Minas, 100 meses, né? 100 parcelas, aproximadamente 100 meses. Região metropolitana, 150 meses, né? E o valor das parcelas, eu estou falando do loteamento aberto, né? Estou falando de parcela de 1.500, 1.200, com algum tipo de desconto à vista já declarado, né? Então veja a riqueza da informação para o planejamento e o trabalho de vocês, né?
Loteamento fechado, a entrada naturalmente sobe, vai para 17%, a média da entrada. Parcelamento é 120, 140 meses ali na média. Valor das parcelas, aí depende muito da amostra que a gente está trabalhando, mas aí na média ali chegando em quase 3.000, 2.800, desconto à vista médio de 8%. É o que vem sendo praticado aí no loteamento interior de Minas, né? E região metropolitana. Dá para abrir isso, eu vou só mostrar alguns exemplos de análise que a gente pode fazer. Vamos pegar o loteamento aberto. Vocês devem estar vendo melhor do que eu, né? Tinha que passar aqui porque aqui eu não consigo enxergar, né? Mas aqui a gente conseguiu quebrar o loteamento aberto por ticket. Então tem lá até 60 mil, de 60 a 80, de 80, por aí vai, né? A gente vai quebrando. Então a maior concentração, vocês podem reparar, a partir de 100 mil reais, né? Em termos de volume de lançamento. Então já mostra como está mais caro produzir, mais caro vender, né? Então a gente tem uma concentração bastante grande, 23% de 100 a 150 e por aí vai, né? E os lotes baratos, super populares, com estoque ridículo, né? Lote de 60 mil reais, que seria um lote super popular, praticamente sem estoque nessas regiões pesquisadas. Não quer dizer que não lançou mais, pode ter lançado e já acabou. Isso aqui hoje tinha estoque, praticamente nada, né, no loteamento aberto. A gente tem também isso quebrado por metragem, né? Então, metragem até 200 metros, de 200 a 250. Aí a gente pode observar muito bem no loteamento aberto, quebrando aí para as metragens menores, né? Principalmente a concentração, pessoal, a concentração, né, 10 mil lotes praticamente aí, lançados de 200 a 250, né? Se eu somar 250 a 300, praticamente tudo ali carregando o loteamento aberto. Mas um número expressivo, tá? Eu destaco aqui, um número expressivo de unidades lançadas até 200 metros, que é o caminho que a gente vê, 140, 180, né, no lançamento do lote econômico, o lote que é mais popular, né? E também, né, alguns loteamentos abertos aí de tamanho elevado, aí, muitas vezes em bairro planejado e tal. Também temos aqui as concentrações de preço. Porque eu falei lá o preço médio, mas vamos olhar as concentrações de preço. Então, quando eu falo em concentração de preço por metro quadrado, pessoal, está entre 400 e 500. Então, você não vai errar se você entender, né, tiver como parâmetro loteamento aberto, 400 a 500. É a concentração de preço. Só para lembrar, né, pessoal, vocês vão receber, imagino, a gente tem na barra mais escura o que foi lançado, na barra mais clarinha o que restou, né, o remanescente de estoque, né? Então, de fato, né, a gente tem também um volume aqui importante, até 300 reais, né, 350 e tal, mas a grande concentração de 400 a 500 reais no loteamento. E a mesma coisa a gente consegue também criar esse grau de depuração, de análise detalhada no fechado, né? Também até 100 mil reais praticamente não existe, né? Loteamento fechado até 100 mil reais é fazer vender, não existe mais, né? Aí você tem a concentração de 200 a 300 e acima de, principalmente acima de 300 mil reais o loteamento fechado aqui em Minas Gerais, né? Repare que os loteamentos fechados com tickets baixos desaparecem, não tem, né? Aí a mesma coisa a metragem, né? No caso do fechado, a gente já vê um crescimento da metragem muito claro. Então a gente já vê uma concentração do fechado acima de 500 metros ali, né? Portanto, uma concentração num produto de padrão muito elevado, né? De uma qualidade bastante elevada em termos de metragem, né? E depois ali a gente vê já uma oferta ali margeando 300 a 400 metros aí, né? Metro quadrado, né? Então, curiosamente ou não, né? Como você aumentou muito a metragem, aí você tem às vezes o efeito inverso, né? Você tem um volume muito grande colocado com preço por metro quadrado privativo menor, né?
metragem grande, cai o preço, mas tem também, né, obviamente, aí uma grande concentração que vai de 700 a 1.000 ou mesmo acima de 1.000. E eu destaco que os lotes acima de R$1.000, lotes fechados acima de R$1.000 o metro, não tem estoque, possivelmente indicando que essa demanda de qualidade, né, muito alta, esgotou bem, né, esgotou bem a partir dos processos aí da pandemia e dessa busca por horizontal de qualidade, né, a gente vê esse fenômeno aí, né. Então a gente consegue ter esse tipo de observação, né, pessoal? Então era esse o panorama que eu queria passar rapidamente para vocês aí. Espero ter despertado mais apetite ainda pela pesquisa e pelo almoço, né? E quero mais uma vez parabenizar aqui o Renato Michel, posso dizer que já é um amigo, pelo brilhantismo aí da organização com todos os parceiros desse evento, incrível, não tem igual no Brasil, nunca vi isso. Falei assim, vamos levar isso para outros lugares, né, Renato? Então, gente, muito obrigado. Participem, contribuem na pesquisa, porque é benefício de vocês, né? Melhorar a análise vai para vocês, tá bom? Muito obrigado. Pessoal, só para agradecer mais uma vez, principalmente o Marcos. O Marcos, para quem não sabe, essa semana ele tinha uma viagem de família. Ele abriu mão dessa viagem, ou adiou a viagem para estar aqui conosco. Então, meu Marcos, eu te agradeço aí mais uma vez. Sem dúvida, né, o Sinoscom e a Bren, acho que é uma relação hoje realmente de amizade, é como se a gente fosse uma grande família. E, pessoal, pesquisa, a gente tem que investir em pesquisa, e pesquisa demanda tempo para a gente começar a ver os resultados que a gente quer, né? A gente viveu isso na pesquisa de incorporação. Hoje eu acho que a gente cresceu muito, né? E a parceria do Sinoscom com a Bren, acho que fez isso, catalisou esse processo, tanto do lado do Sinoscom quanto do lado da própria Bren. O Sinoscom tem uma assessoria econômica muito forte, né? Através da doutora Ieda, que é grande entusiasta da pesquisa, grande parceira da Bren, contribui muito com isso. E eu quero assim, incentivar vocês a entenderem a pesquisa, questionar, ver se esses dados que estão sendo apresentados realmente são os dados que a gente gostaria de ver. Eu estava aqui conversando enquanto o Marcos apresentava com o Adriano e com o Léo, né? A pesquisa vai ficando com a nossa cara ao longo do tempo, a gente vai formatando ela. Então é muito importante o envolvimento dos associados nesse processo para que a gente possa incrementando essa pesquisa ao longo do tempo, tanto do ponto de vista da base de dados, quanto da própria apresentação mesmo, porque o dado está lá, ele pode ser apresentado de várias formas, né? Hoje a gente está usando a mesma modelagem de São Paulo, né, que é a que está mais avançada, mas ela pode também ser apresentada aí da forma que a gente entender que é melhor, que a gente consegue visualizar melhor, que a gente entenda melhor. Eu estava conversando com o Adriano, às vezes uma pessoa quer saber o valor por metro quadrado, o outro já não está nem aí com o valor por metro quadrado, o que interessa para ele é o ticket. Então, assim, isso tudo muda, né, de empresa para empresa, e a gente precisa de entender isso para que a gente possa evoluir com a nossa pesquisa. Essa pesquisa ela fica disponível no site do Sinoscom, numa área de acesso restrito, né, onde precisa de login e senha para poder baixar. E aí, dentro da parceria, todas as empresas que são associadas ao Sinoscom ou à Elo conseguem ter acesso a esses dados. Então, nos próximos dias a gente vai passar essas informações para vocês, para que vocês criem o hábito, né, de baixarem os dados. A pesquisa ela é muito mais completa do que o que foi apresentado aqui. A Bren sempre traz um resumo, porque senão ficaria cansativo, porque são vários slides que são produzidos, mas no site vocês vão ter acesso a essa pesquisa completa. Então, agradeço, né, coloco a palavra à disposição. Se o Adriano quiser complementar alguma coisa, se alguém tiver alguma outra pergunta, fiquem à vontade. Esse é o momento, né, Marcos? Só reforçar isso mesmo, muito importante os nossos associados e os loteadores contribuírem com a pesquisa ativamente,
é o dado mais confiável que a gente tem. Os secundários vão atualizar essa informação, mas não são os mais confiáveis. Quanto mais gente tiver, mais estrutura nós vamos ter na pesquisa. E para não deixar de fazer o meu marketing, amanhã, na sala C, se eu não me engano, às 9 horas nós vamos ter o Congresso de Meio Ambiente do Sinduscom, com as temáticas que são mais importantes para a construção hoje nessa agenda, inclusive tendência de futuro. Então, quem quiser comparecer, serão todos muito bem-vindos, vem, não perca a oportunidade. Aí o Adriano chutou minha canela, né, gente? Porque ele está numa sala e eu estou na outra. Então deixa eu fazer a propaganda do meu também. Adriano vai estar no Congresso de Meio Ambiente, a gente vai estar no Congresso do Mercado Imobiliário, né? Então, questão difícil e é assim mesmo, né? Eu construo, eu falo, Marcos, que de vez em quando é como se fosse uma Olimpíada. A gente tem várias sedes, são 4 sedes. Nós temos o DEUAN, temos o SEBRAE, temos a Fundação Meu Cabral e temos também o Bourbon, que vai nos atender amanhã à tarde, e vários esportes acontecendo simultaneamente, de forma que o bacana é quando você fica na dúvida se você entra no evento do meio ambiente ou entra no evento do mercado imobiliário, e não tem problema nenhum, né, Adriano? Fica um pouquinho um, fica um pouquinho o outro. É uma Vila Olímpica, aqui no DEUAN a gente tem essa facilidade, são 3 salas simultâneas. Amanhã na parte da manhã, além dos 2 que eu já citei, tem também o Mega Tendências, que vai ser muito bacana. Mas independente disso, né, Adriano? O importante é vir para o evento, vir para o Construa, divulgar dentro das suas empresas. A escolha do evento que vocês vão participar é livre. O importante é vocês estarem aqui conosco, porque foi tudo organizado com muito carinho. Né? Espero que vocês aproveitem bastante. Se não tiver mais perguntas, pessoal, pelo avançar da hora, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer aos nossos apoiadores, aí, aos organizadores, junto com o Sinduscom, que é a CEBIC, que é o SEBRAE, que é grande apoiador, a todas as entidades que estão participando conosco, aos nossos patrocinadores, enfim, a todos vocês que estão aqui conosco nessa manhã. Esse foi o primeiro congresso, né, de loteamento. Eu acho que a gente começou com o pé direito, né, Adriano? Acho que fomos muito bem. Já saímos aqui com algumas lições aprendidas. Uma é que a agência tem que ter um espaço para poder apresentar tudo que tem para nós. Todo mundo super curioso, viu, Mila, com todas as ações da agência. Ano que vem nós vamos programar um espaço maior aí para que você possa... Já estou falando que você vai ser reconduzido ao cargo, você percebeu, né? Para que você possa apresentar o início do seu segundo mandato à frente da agência aí. E muito obrigado mais uma vez, uma boa tarde a todos. Bom, pessoal, o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais, Sinduscom-MG, a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC, e a Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano de Minas Gerais, a ELO-MG, por meio de sua Comissão de Loteamentos, encerra e agradece a participação de todos vocês. E na oportunidade convidamos para o Congresso de Meio Ambiente, que será realizado nesta sala amanhã, 19/10, a partir das 9 horas. E para a solenidade de abertura do Construa Minas, que será realizada no salão principal do DEUAN, às 19h30. Convidamos também para o painel de materiais e tecnologia com o tema Patologias em Edificações, na sala B, hoje às 14 horas. E para o Congresso de Política e Relações Trabalhistas e RH, com o tema PGR versus PCMAT, às 16 horas. Muito obrigada e tenham todos uma ótima tarde.